Eu quero até aproveitar esse gancho que você deu, Luiz Felipe Dávila, porque o general Heleno disse ali em mais uma participação do seu depoimento que ele não discutia assuntos eleitorais ou políticos com os seus subordinados quando era GSI. Vamos ver. Eu jamais me vali de reuniões ou palestras ou conversas para tratar de assuntos eleitorais ou político-partidários com meus subordinados no GSI. Não havia clima para isso e o único ser político do GSI era eu mesmo. Os demais eram servidores do Estado brasileiro. Bom, o general Heleno se colocando distante do debate político, ou colocando pelo menos a sua equipe distante. Ele, segundo como conta, era o único que tinha envolvimento com a política por estar, claro, ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que tem um fato que é muito emblemático. Veja, o Gonçalves Dias, quando aconteceu o 8 de janeiro, ele, sim, era o chefe do GSI. E tem um peso muito maior em relação ao general Heleno do que o Gonçalves Dias. Aliás, ele foi categórico. Ele falou, a gente não era mais governo. E tem uma omissão que esta CPI está colocando debaixo do tapete. Veja que o Cláudio Dantas trouxe no Twitter dele, dizendo que mais uma instituição sabia da gravidade dos atos do dia 8 de janeiro, que foi alertado, que foi a Força Nacional. E nada acontece. Cadê essa omissão? Então tentam o tempo inteiro pegar o entorno do Jair Bolsonaro e essa omissão fica propositalmente escondida debaixo do tapete nessa CPI. Você concorda com o Gani, Segré? Totalmente. Por quê? Porque fica claro quando você observa as situações de um lado e do outro lado. Qualquer caminho para o governo leva ao 8 de janeiro. Vacina, joia, tudo é 8 de janeiro. Quando você avalia a responsabilidade clara de quem estava no governo nesse momento, que era o governo atual, a pergunta é por quê? E eu insisto sempre com esse exemplo de colocar uma barricada para não permitir que as pessoas sentem. Se isso tivesse sido feito, Força Nacional sabia, BIM tinha informado, Polícia Militar, a GSI. Se fosse colocado isso, nada do que nós estamos falando hoje estaria sendo discutido. Nada. Era tão simples como colocar. Se alguém te disse, ó, toma cuidado, alguém pode invadir a tua casa. Você não espera a invasão chegar. Você coloca restrições para que a gente não chegue a esse sucesso. E aí você vê que aqui, não foi colocado nada. Então, sempre me pergunto, por que isso não foi feito? Porque de ter sido feito, não teria esse argumento, a narrativa do golpe, essa CPMI, enfim. E já sabemos que a CPMI foi colocada quando vazaram as imagens. Até esse momento, o governo não queria, dava alergia a falar de CPMI. Piperno, você acredita que não houve ou não seria tão simples quanto menciona aqui o Segré para se evitar que aqueles atos acontecessem naquela data? Um dos questionamentos feitos aí ao nobre general Heleno hoje foi em relação, primeiro, àquela violência absolutamente descontrolada em Brasília no dia 12 de dezembro, dia da diplomação do presidente Lula, data em que colocaram fogo em dezenas, talvez centenas de veículos e também tentaram entrar na Polícia Federal, né? E aí o general Heleno, candidamente, disse que não sabia que estava na casa dele quando foi comunicado. O Brasil inteiro vendo aquelas imagens, né, de veículos ardendo em chamas, mas o general disse que estava na casa dele e não sabia. E outra coisa, questionado também sobre o 24 de dezembro, quando tentou-se explodir o aeroporto de Brasília lá com um caminhão-bomba, ele também disse que não chegaram informações sobre isso para ele. Então ele, como chefe do GSI, era realmente um militar extremamente mal informado. Então, Fala, Segré. Pergunta. Como você definiria, Piperno, esses dois atos que são de extrema gravidade, tanto do 12 de dezembro com ônibus incendiados, quanto esse risco de bomba, se fosse não complementário com o 8 de janeiro? Ou seja, esquece por um minuto o 8 de janeiro, defina esses dois eventos. Que foram esses dois eventos? O ovo da serpente do 8 de janeiro estava sendo chocado. Imagina você se explode o caminhão. De quem seria a culpa? Se eu faço uma pergunta para a nossa audiência, será que o presidente Lula teria tomado posse se o caminhão tivesse explodido?
e gerado aquela tragédia toda, organizada, orquestrada por bolsonaristas, será que teria havido a posse? O fato é que essa CPMI deixou claro uma coisa. Não quer esclarecer o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Claro. O que ela quer é dar um recado para as Forças Armadas, para enquadrar as Forças Armadas, para evitar que as Forças Armadas e membros das Forças Armadas entrem cada vez mais no jogo político. É isso. É uma coisa para neutralizar o papel de militares na política. Não é para esclarecer nada do dia 8 de janeiro. É apenas para tentar enquadrar as Forças Armadas, e aí é perigoso, porque são as instituições, é o enquadramento das instituições, tentando transformar militares que participaram do governo, distorcer os fatos para mostrar que isso é as Forças Armadas. E isso afastar completamente as Forças Armadas do jogo político, que ela sempre, como instituição, esteve na distância correta, como observadora da cena política e cumpridora do seu papel constitucional.